Há 20 dias, o jovem Anderson conseguiu retirar o fixador que estava em sua perna direita, que foi implantado após um acidente no dia 2 de janeiro. O problema é que durante os 6 meses em que ele usou o aparelho, não teve do Sistema Único de Saúde o acompanhamento necessário para o tratamento, nem mesmo o suporte básico de informações sobre como e quando a estrutura seria retirada. É muito difícil. Quando a gente marca a consulta, aí tem que esperar a Central do SUS liberar. Quando a gente vai lá, diz que não liberou. Passou, não ligou para os pais e passou a consulta. E é de 2 a 3 meses para conseguir o ortopedista. Prevendo a demora em uma nova consulta, a família do rapaz decidiu arrecadar dinheiro com amigos para pagar os exames e a retirada do aparelho em uma clínica particular, já que as incisões na perna já estavam inflamando. Pedir ajuda à família, os amigos e fazer particular a retirada desse fixador. Agora vocês estão em outro impasse. Se o fixador for retirado, mas o Anderson precisa de fisioterapia. Isso, precisa caminhar, fazer a fisioterapia e novamente, mais uma vez, a mesma dificuldade. Conseguir o ortopedista, o SUS liberar a consulta para fazer essa fisioterapia. O fixador do Anderson foi colocado no Hospital de Urgências de Teresina, no mesmo dia do acidente. O diretor do local diz que o procedimento de implantação é muito comum, mas que o acompanhamento médico e a retirada do aparelho nem sempre são de responsabilidade do HUT. Em alguns casos de fratura exposta, o paciente chega com a ferida que não permite que seja fechada mais, pelo tempo de contaminação, de infecção. E o osso precisa ser imobilizado para evitar lesões vasculares, as lesões de nervos. Então é colocada essa peça que é o fixador externo chamado. Ele permanece aí por 8, 10, 12 dias, é reoperado e botado interno. Quando não há condições de converter para um fixador interno que a gente chama placas, então o paciente vai com esse fixador externo e o controle é feito ambulatorial. Alguns casos esse fixador externo pode ficar 2, 3, 6, 8, 10 meses, 1 ano ou até mais. Ou precisar de enxerto ósseo, aí o acompanhamento ambulatorial é que vai dizer o prazo que ele precisa ser retirado ou a cirurgia deve ser convertida, que nesses casos é muito difícil a conversão. De acordo com a HUT, cerca de 20 fixadores são colocados todos os dias em pacientes aqui e eles já saem com as solicitações para as consultas de acompanhamento. Alguns preferem que o próprio hospital faça as marcações dessas consultas e é aí que às vezes acontece o problema, já que muitos desses contatos deixados para que os funcionários possam telefonar estão errados. Nós temos alguns casos em que, ao ter alta do paciente, aqueles que têm direito ao seguro DPVAT, eles já levam o prontuário xerocado em mãos. Outros deixam as consultas para a gente agendar e deixam um número determinado de telefone. Quando a gente procura, ele já tem perdido o telefone, tem roubado, o telefone está desativado. Em alguns casos, a gente perde o contato com esse paciente, inclusive. No caso do Anderson, o procedimento de retirada do fixador deveria ter sido realizado pelo Hospital Getúlio Vargas. Há 6 meses, longe da sala de aula, o Anderson, que tem apenas 15 anos, agora espera a também demorada liberação das sessões de fisioterapia, que são necessárias para que ele volte a andar. É muito difícil, tem que fazer a fisioterapia. Tá sentindo falta da escola? Tô, muito. É ruim ficar em casa parado. Boa tarde, Amadeu, Eli, boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Bom, de acordo com as informações passadas na reportagem do Francisco Lima, em média por semana são colocados 100 fixadores externos em pacientes. Só que a retirada deles não acompanha o mesmo ritmo. Isso talvez por conta da falta de informação. E para esclarecer esse assunto, vamos conversar com a diretora-geral do Hospital Getúlio Vargas, doutora Clara Leal. Doutora, boa tarde. Como o paciente deve proceder, então, com essas informações, que documentos e o que ele deve fazer para solicitar a retirada desse aparelho sem passar tanto tempo de espera?
Boa tarde. Na verdade, nós não temos um ambulatório preparado só para retirada de fios. Então, o usuário termina tendo que agendar uma consulta normal com o ortopedista na rede. Para isso, ele precisa ter um encaminhamento. Esse encaminhamento é dado por um médico da Estratégia de Saúde da Família ou por um médico clínico. Nos postos, centros, unidade básica de saúde, são marcados e ele vem para a consulta, depois da consulta é que é agendado a retirada. Na verdade, a retirada é um procedimento mais simples, não necessariamente teria que ser no Hospital Getúlio Vargas, porque o Hospital Getúlio Vargas é para procedimentos mais complexos, até porque a referência é média e alta complexidade aqui no nosso hospital. Mas a gente termina fazendo, porque de fato tem uma fila grande também. É bom que a gente esclareça que o Hospital Getúlio Vargas, atualmente, ele disponibiliza para o sistema 880 consultas ortopédicas mês. Só o Hospital Getúlio Vargas disponibiliza, né, para atendimento na rede 880 consultas mês por ortopedista. E mesmo com essa oferta, ainda temos uma fila muito grande. Daí a questão dos usuários reclamarem que demora, às vezes, 2 meses para conseguir esse agendamento. Então, hospitais de bairros também podem fazer esse procedimento? Na verdade, tem que ser hospitais que tenham um serviço de ortopedia e traumatologia estruturado. Nós temos o Hospital Getúlio Vargas, temos o Hospital da Polícia Militar. O HUT não, porque como lá é só para atendimento de urgência, a retirada de fios, de fato, não é procedimento de urgência. Então, termina ficando o Hospital Getúlio Vargas e o Hospital da Polícia Militar. O Linneu Araújo tem ambulatório de ortopedia, que também poderá sofrer uma estruturação, que, como já falamos, não requer uma estrutura complexa, para que possa realizar esses procedimentos também lá. Muito obrigado pelas informações e esclarecimentos. Conversamos com a doutora Clara Leal, diretora-geral do HGV. Amadeu, Eli.